Olá, olá! Se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você está vendo a reprise do desafio número 2 da semente. A gente está fazendo aqui pela Atitude Nutrição um desafio de 13 dias, estamos no dia 2. Eu já vou começar aqui a dar boas-vindas para quem está entrando. Cíntia, Sâmia, Educanutri, Paula, sejam todas muito bem-vindas. E hoje nós vamos continuar na mesma toada que ontem. Eu vi que ontem o pessoal ficou balançado, né, gente? Todo mundo jogando caquinha fora, nada de deixar terreno infértil. A gente vai plantar essa sementinha da alimentação saudável num terreno muito fértil, certo? Acabou que ontem, gente, eu tava tão animada que eu fui embora da live e esqueci de uma coisa muito importante que nós vamos ter todos os dias, que é a frase da live, o mandamento da live, certo? E a frase de ontem eu acabei postando depois lá no nosso feed, sempre vai ser assim, no final da live eu vou colocar um post lá no nosso feed com a frase, vocês podem salvar, guardar e ir voltando nela sempre. E a frase de hoje, tá certo? Vamos lá. Anota aí, o sucesso das famílias é... Mentira, tô lendo errado, vamos lá. Essa era outra frase de ontem, a de hoje. Sementes brotam com o resultado das famílias. Então vamos lá, sementes brotam com o resultado das famílias. A gente vai falar sobre isso principalmente hoje. Como é que a gente faz para nesse solo que você vem deixando fértil, fazer a sua carreira de sucesso na nutrição materno-infantil brotar, tá bom? Bem, se você não me conhece, sou Carolina Albuquerque, sou criadora da Atitude Nutrição. Semana que vem eu vou ministrar a Semana NutriKids, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva, o link tá na bio. A Semana NutriKids é uma semana com 3 aulas gratuitas, onde eu falo sobre estratégias, técnicas e ferramentas para envolver a família no atendimento, fazer os olhinhos das crianças brilharem com o seu atendimento e os pais se tornarem fãs do seu trabalho e passarem a te recomendar. Conforme você for entrando por aí, você vai colocando o nosso código. Já vi passar aqui algumas vezes, algumas nutris colocando o código por aí, para eu saber que você tá comigo nesses 13 dias de desafio, do desafio à semente. E as regras aqui para o desafio, elas são bem simples. Você tá comigo até o dia 25, certo? Até domingo, não esse, o próximo, às 18 horas. Nós vamos fazer essas lives ao vivo. Você fica aqui comigo, pega a sua senha para baixar o PDF da live. Então, a minha equipe tá fazendo um resumo da live. O de ontem ficou tão lindo. Vocês baixaram lá no canal do Telegram? Eu enviei hoje no canal do Telegram. Vai sempre com uma senha, tá certo? Você coloca a senha lá e vai baixando e juntando esses PDFs para ficar com esse resumo depois aí guardado e eternizado para você. Também, quem quiser participar dos prêmios que a gente vai ter ao longo do desafio, pode ao final aqui da nossa live ir lá nos posts que eu tô colocando e convidar 2 amigas nutris. Essa é a única regra que a gente tem. Você convida 2 amigas nutris que sejam parceiras, bacanas, que tenham solo fértil ou que precisem estar fertilizando aí o solo para plantar a sementinha da alimentação saudável, para a gente seguir juntas, tá bom? Crescendo aí na área de nutrição materno-infantil, porque eu falo que uma nutricionista sempre puxa a outra. Não sei se você passou por casos semelhantes ou talvez tenha tido já essa impressão de é melhor eu ficar aqui quietinha no meu canto, não contar nada do que eu faço para ninguém, né? Vou ficar revelando para as concorrentes o que eu faço? Quando na verdade, gente, se todas nós elevamos o nível, se todas nós subimos a régua, a gente para de ouvir aquelas piadinhas, aquelas coisas assim, nutricionista fala que pode comer isso e não comer aquilo. Não, nutricionista, prato colorido, coloca confete. Nutricionista só come salada. Por quê? Enquanto profissão, a gente vai criando uma nova visibilidade. Então é muito importante que você convide as suas amigas também, para assim como você conseguirem enxergar essa nutrição de uma maneira diferente, se posicionar de maneira diferente, né? Ajudar o próximo, porque quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Não tem barquinho que fica lá embaixo se a maré sobe. Ela sobe para todos. Então eu falo que uma puxa a outra, tá? Eu tive por muito tempo esse negócio de não vamos compartilhar. E eu entendi, gente, quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. Quanto mais informações eu partilho com as nutris, mais elas e eu cresço. Então esse é o meu papel aqui com você, tá certo? Bem, vamos lá. Então, nossa frase de hoje: sementes brotam com o resultado das famílias. Lembra que ontem a gente falou de abrir o solo, né? De jogar as caquinhas fora para o solo estar bem, mas bem fértil, para a hora que você plantar a sua sementinha nele, ela brotar,
ela começar o processo de crescimento. Então, gente, se a gente tem um solo e a gente abrir o espaço e coloca lá a sementinha, tem todo um trabalho que vai começar a partir disso, né? Eu preciso desse solo fértil, eu preciso de uma boa escolha das sementes que eu vou plantar, eu preciso da irrigação adequada, eu preciso de chuva, preciso de água, preciso de luz, de nutrientes nesse solo para poder crescer, para poder florescer. Então você, enquanto nutricionista que vai trabalhar com crianças, que já trabalha ou quer trabalhar com crianças, você precisa, é claro, também de todo um ambiente que te promova o crescimento. Estar aqui nas lives ao vivo, aliás, te ajuda com isso. Eu até coloquei lá nos stories, gente, muitas nutris, sabe? Aqui entrando e tudo mais, vocês podem, inclusive, sabe, fazer amizades umas com as outras. Se a gente tá todo mundo na mesma vibe, todo mundo querendo crescer, por que não? Eu vi, por exemplo, que a Amanda entrou lá. Anota o arroba da Amanda, _ Souza Nutri, e depois chama e fala: Amanda, vi que você tava no Desafio da Semente, por aqui eu não tenho ninguém que eu possa conversar. Você topa trocar uma ideia comigo sobre nutrição materna e infantil? Façam isso, sabe? Networking entre vocês. Então use esse momento aqui do desafio também para fazer novas amizades, se por aí você não tem um grupo que te ajuda, que te fortifica. Eu falo sobre a importância do grupo sempre, gente, sempre. Eu tenho alunas que fizeram amizades belíssimas a partir dos grupos lá do coaching nutricional infantil, começaram a se encontrar, elas fazem reuniões em conjunto online, uma da Bahia, outra do Amapá, outra do Sul, outra de São Paulo, elas se juntam, fazem essas reuniões para aplicar a ferramenta uma na outra, para discutir sobre o que elas estão aprendendo, né? Então façam isso também, tá certo? Bem, mas se a gente está falando de ter toda uma situação e uma sementinha para plantar, eu preciso ter uma semente também que esteja pronta a germinar. E essa semente, gente, que eu quero dizer para vocês, tem muitos e muitos detalhes que a gente tem para falar sobre ela, para ela chegar naquele belo girassol que a gente está vendo ali, certo? Para ela conseguir dar essas flores, né? Para conseguir trazer essa beleza toda pra gente. O que você precisa enquanto profissional é deixar para lá a maldição do conhecimento. Para começar, você precisa deixar para lá a maldição do conhecimento. Carol, como assim? Maldição do conhecimento? Como assim? O que é isso? Tô vendo até que uma das nutris que passou aqui me falou disso hoje nos stories. O que significa a maldição do conhecimento? Pensa só. Você, nutricionista, fez quanto tempo de faculdade? Coloca aí pra mim. Se a sua faculdade foi de 4 anos, 5 anos. E fora isso, se você fez mais 2 anos de pós-graduação, 3 de mestrado, 4 de doutorado, não sei. Há quantos anos você estuda nutrição? Coloca pra mim, há quantos anos você estuda nutrição aqui nos comentários. Aí o que acontece? Seja quanto tempo for, né? Mesmo se você estiver aí se formando, você já estuda uns 2, 3, 4 anos, a não ser que seja aluna do primeiro ano. Mas seja quanto tempo for que você estuda nutrição, você tem um super conhecimento acumulado. Olha lá, 4 anos, 5 anos, 5 anos mais 2 de pós, 7 anos. Então, gente, a gente tem muito conhecimento já acumulado. E lembra que ontem nós falamos do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. E a gente precisa ter mais habilidade e mais atitude até do que conhecimento. Sabe por quê? Conhecimento acumulado, encharcando a terra, de forma que a semente sequer consegue germinar, não adianta de nada. Serve só para você. Fica aí na sua cabeça. Fica guardado nos livros que você leu, nas anotações que você fez, nas horas de aula que você viu. Fica só aí. Isso ajuda? Ajuda quem? Não ajuda você a germinar, não ajuda as famílias a germinarem. Então a maldição do conhecimento, ela vem de uma forma que eu vejo acontecer com, assim, eu diria que cerca de um 80% aí das profissionais, viu? A gente quer só consumir conhecimento, só. E preste atenção, eu não estou dizendo que conhecimento não é importante, é muito importante. Mas só consumir conhecimento, só consumir, pega conhecimento, põe pra dentro, só isso. E não ter atitude, não ter ação, se sentir insegura. Ai, não sei, será que é realmente por esse caminho que eu vou? Ai, será que é essa a prescrição que eu tenho que fazer? Nossa, será que eu sou boa o suficiente? Não sei o suficiente, não sei. E você fica nessa. E a maldição do conhecimento acaba te impedindo de agir. Em vez de você olhar para tudo isso, para todos esses anos que você já estudou e falar:
certo, eu já tenho bastante conhecimento, agora eu preciso ter atitude para ir lá e começar a colocar essas habilidades que eu preciso treinar em prática, preciso conhecer novas ferramentas, preciso ter mais técnica, preciso ter estratégia, preciso desenvolver essas habilidades para conseguir aplicar com a família? Não, o que eu faço? Eu quero mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, só conhecimento sem aplicar. Então, gente, conhecimento é importante, sim, mas aplicar é tão importante ou mais importante, entende? Faz sentido para vocês isso? Por isso, até existe uma técnica, né, que a gente usa, que a gente fala que a cada 1 hora de conhecimento, você deveria fazer 1 hora de aplicação daquele conhecimento. Então, por exemplo, é minha aluna, tem uma ferramenta lá que eu passei, assiste a aula com a ferramenta, vai depois e aplica essa ferramenta numa criança. Ai, Carol, mas eu não atendo ainda não tô atendendo. Beleza, pega alguma criança da família, uma criança de um amigo, sabe assim? Vai e faz essa aplicação. Não tem nenhuma criança por perto. Aplica em você, aplica no marido, na mãe, não sei. Vai lá e faz essa aplicação. Na Semana NutriKids, inclusive, eu vou entregar uma ferramenta, né? E vocês podem ir e pegar isso e já aplicar. O que aprender na aula 1 da Semana NutriKids, vai lá, pega e aplica. Aprendeu na aula 2, vai lá, pega e aplica. Aprendeu na aula 3, vai lá, pega e aplica. Na última Semana NutriKids, eu lembro bem até... Lembra que eu falo daquele negócio das Nutris de sucesso? A Camila, eu não sei falar o sobrenome dela, que é difícil de falar, mas a Camila, eu acho que é Hashmit que fala. Tem até um vídeo dela lá no YouTube comigo, numa das lives que ela fez. Ela contou que ela tinha participado de uma Semana NutriKids, ela tinha aprendido e durante aquela semana ela tinha atendimento com uma mãe, né? Não era um atendimento de criança. Só que essa mãe levou os filhos. E ela ficou assim, ai, quero ver se esse negócio que a Carol tá ensinando dá certo. E ela pegou, falou com as crianças ali e começou a aplicar umas técnicas. E ela percebeu que dava certo. E olha que o atendimento nem era para as crianças ali. Então, gente, é muito importante. Aprendeu? Aplica. Veio na live, aprendeu que tem que jogar as caquinhas fora? Joga! Não fica pegada. Entendeu? Aprendeu que, nossa frase, que a gente colocar lá a semente, fazer germinar, o sucesso vem do resultado da família, faz família ter resultado. E a gente consegue famílias tendo resultados se a gente coloca em prática o que a gente aplica, o que a gente aprende, né? Então, é muito importante vocês entenderem que o conhecimento que vocês têm, se você só guarda pra você, ele não serve de nada. Tá? Combinado? Vamos colocar todo o conhecimento em prática, sim? Vale girassol, essa sacada, colocar o conhecimento em prática. E aí, dessa sacada da maldição do conhecimento, vem um segundo insight. Vou contar uma história pra vocês. Teve uma época que eu tava fazendo, né? Tava na atividade física, fazendo pilates, yoga, fazia aula de zumba. Contratei lá uma academia e cada vez tinha uma aula diferente e eu ia. E aí eu falei, não, quero me arriscar numa coisa mais power, né? E fui numa aula, não lembro qual era o nome da aula exatamente, mas hoje eu entendo, depois de ter ido naquela aula, que ela era alguma coisa assim meio parecida com um CrossFit. Era uma aula pesadona. E aí eu cheguei lá e a professora ficava tipo, vai, faz, vai. Tipo, me botando a maior pressão do mundo, eu morrendo de vergonha, querendo fugir da sala. Sabe, esbaforida, assim, não dando conta de fazer o que tinha que fazer, mas não passei vergonha. Fui lá e fiz. Saí da academia, era uma academia de 2 andares. Essa aula era no andar de baixo. Do jeito que eu saí, fui pro vestiário e me troquei, eu lembro que eu sentei no banquinho lá embaixo, mandei uma mensagem pro meu marido e falei assim, acho que você vai ter que vir me buscar porque eu não consigo subir as escadas. Gente, era real. Eu tinha ido mega animada pra fazer uma aula assim, sabe? Pra conseguir força muscular e tudo mais. E o que a professora fez? Colocou em mim um peso muito maior. Tanto de frequência de repetição, de peso mesmo, né? De equipamentos lá pra pegar. E sabe o que eu fiz? Eu nunca mais voltei. E sabe por que eu nunca mais voltei? Porque eu tive aquilo que eu chamo de febrão. E foi febrão de verdade mesmo. Eu fui pra casa, eu morava também num lugar que tinha uma escada pra subir. Eu lembro que o meu marido me levou lá pra cima, eu dormi e tudo mais. No outro dia, ele me desceu e eu fiquei embaixo o tempo inteiro. Eu não conseguia andar direito, eu tive febre, sabe? Vocês estão dando risada aí, gente, mas é real oficial, sabe? Um dia eu trago até o Rodrigo pra ele contar essa história, mas é verdade. Eu tive febre. Por quê? Lesionou um monte de musculatura e tudo mais, né? Tô meu corpo reagindo àquilo. E isso tem a ver com a maldição do conhecimento, sabe por quê? Você fica aí achando que, né?
eu preciso saber de muito, eu preciso saber de tudo, preciso saber tudo e mais um pouco, porque eu preciso passar tudo isso para a família. Aí a família vem para o seu atendimento porque ela quer resolver um problema. Ela tem um problema. O filho tem colesterol alto, o filho não tá querendo comer, o filho é obeso, o filho tem uma alergia, eles têm algum problema. Ela não tá sabendo como fazer a criança comer, não tá conseguindo incluir na rotina, ela não sabe receitas, alguma coisa tá pegando, né? Glicemia alterada. E ela chega lá em você, e aí, em vez de você parar um pouco, ouvir, né, o que a professora devia ter feito comigo, entender, você já fez alguma atividade física desse estilo? Não fez? Como é que é, né? Vamos entender. Já pegou peso? Não pegou? O que você já fez que deu certo? No nosso caso seria, o que você já fez enquanto mãe com a sua criança que deu certo, né? Você lembra de alguma situação? O que você fez que não deu certo, inclusive? E você começa uma conversa para entender, em vez de já querer ir dando solução. Porque o que a pessoa vai te levar é o problema. Essa é a primeira coisa que aparece. Mas por trás do problema tem muitos pontos que você precisa olhar. Hoje, inclusive, lá nos stories, veio na caixinha de pergunta, uma pessoa me perguntou algo do tipo: o que fazer com um adolescente que tá com sobrepeso, na verdade, o que fazer com um adolescente que quer emagrecer, mas só faz 2 refeições no dia, almoço e jantar? Depende. Por que esse adolescente quer emagrecer? Esse adolescente precisa emagrecer? Por que ele só faz almoço e jantar? O que ele acredita sobre isso? Que situação levou? Eu não sei, eu preciso ouvir primeiro essa família, essa criança, esse adolescente. Ouvir bebês, inclusive, também, porque os bebês não falam, mas eles se comunicam com todo o restante do corpo, né? Eu preciso ouvir para dar a entender o que é que eu vou fazer. Qual é o caminho que eu vou propor? Não é nem que eu vou exigir, é o caminho que eu vou propor. Porque aí na hora que eu venho trazendo proposições e vou construindo caminhos com essa família, a gente pode ir por aqui, a gente pode ir por aqui ou por aqui. Qual é possível para você? E eu abro isso numa conversa, às vezes a própria mãe, a própria criança, o próprio adolescente, às vezes numa observação que eu faço com o bebê, eu percebo que eles estão me sugerindo um 4º caminho, que aqueles 3 que eu estava indicando nem era o mais adequado para eles. Porque eu tô tendo escuta ativa. Eu não tô ali só preocupada em colocar o meu conhecimento para aquela família ali esbanjado. Esse conhecimento é meu, faz parte de mim. Ele importa para eu conseguir raciocinar. Certo? Porque é isso que difere a gente dos robozinhos, dos aplicativos de cálculo de dieta, né? Das indicações prontas escritas por aí. É o nosso raciocínio, é a minha capacidade enquanto profissional de sentar ali na frente, de ver aquela família também com terreno fértil, porque ela tá chegando pronta, ela me buscou, ela me procurou. Ela tá com esse terreno fértil também para eu plantar a sementinha da alimentação saudável. Mas, se eu não estudar se aquele terreno é para plantar girassol, para plantar rosa, se é para manjericão, se é para beterraba, se eu não estudar o que é que eu vou colocar naquele terreno, como que tá essa condição, como é a questão do sol ali em volta, a questão climática, chuva, o que é melhor eu plantar, qual caminho que vai ser melhor eu seguir, eu posso às vezes jogar uma semente que sequer vai germinar. Então, gente, escuta ativa é muito importante. Quando você sentar na frente de outra família, para e escuta. E aí vem, lembra que eu falei ontem aquele negócio do profissional que quer ficar interrompendo toda hora? Por quê? Maldição do conhecimento. Acha que para mostrar que sabe, precisa ficar falando. Quando o primeiro movimento seria escutar, perguntar. Escutar, perguntar. Escutar, perguntar. Certo? Quando muda essa chavinha, gente... Aliás, eu lembro de uma situação com a turma 2 do coaching. A gente estava fazendo uma aula ao vivo e aí uma aluna perguntou de uma ferramenta, ela estava com dúvida e aí eu fui fazer a aplicação da ferramenta com ela. E no coaching nutricional infantil a gente usa muito das técnicas de perguntas, né? A gente usa muito dessa conversa. Justamente, as técnicas de perguntas, elas são perguntas poderosas, assim, resumindo rapidão, mas são perguntas que a gente faz para que o outro reflita e te traga respostas que vai te ajudar ali a conduzir, a ver que caminhos tomar, né? Resumidamente é isso. Aí eu lembro que eu comecei a fazer essa aplicação da ferramenta com a aluna e comecei a fazer umas perguntas. E no geral, gente, qual que é a postura que a gente está acostumado? A gente leva o filho no pediatra, o pediatra vai e fala. Leva o filho no dentista, o dentista vai e fala. Leva no nutricionista, o nutricionista vai e fala. Quando eu vou num profissional que pergunta, às vezes dá até um bug, né?
Se eu não tô preparada ou esperando aquilo, eu preciso de tempo para pensar, tempo para refletir. E aí existe algo que se chama silêncio no meio disso. E eu lembro que essa aluna, na hora que eu estava perguntando, ela ficava em silêncio. Eu estava com várias outras alunas na aula, aí tinha uma outra que vinha e falava. Trazia a resposta para ela, é isso que você está querendo dizer? É aquilo que você está querendo dizer? É aquilo outro. Aí no final eu falei assim, agora eu preciso fazer uma observação. Aquele momento do silêncio dela, que ela tá refletindo, que sabe, você quase, se você, tá com muito silêncio na sala, você quase escuta as engrenagens funcionando. É quando a criança vem te contar uma história que você vai vendo as engrenagens funcionando, porque ela tá pensando. E ela sabe mais sobre aquela situação do que eu, que não moro com ela, que não convivo com ela. E aí a gente não abre esse espaço para o diálogo se eu só tô querendo ir lá, entregar uma centena de papel, falar de tudo e mais um pouco. Esse conhecimento, inclusive, quando eu vou levar para as famílias, e é uma orientação que eu também faço às alunas, o que a gente faz? Depois que a família fala, eu falo assim, agora você me permite te explicar um pouquinho mais sobre isso? E aí na hora que ele fala, sim, eu permito, sim, pode explicar, tia Nutri. Aí a gente começa a trazer ou ferramenta, ou atividade, seja como for, né? A gente vai, depende se eu tô falando com o pai, depende se eu tô falando com a criança, mas a gente começa a trazer para eles as informações necessárias para que eles possam aprender um conteúdo. Mas só depois, gente. Então, maldição do conhecimento faz com que a semente não germine. Entenderam? Porque é muito importante você entender isso, tá? Bem, continuando, então não quero ninguém dando febrão em família, ninguém por aí tendo febrão também, certo? Vão consumindo esse conhecimento e usando isso para fazer a sua sementinha fincar raízes na terra. Pega esse conhecimento para fazer ela, sabe? Começar a germinar, para fazer ela vir para o primeiro broto. Essa é a intenção. Ok, e aí falando disso, já que eu preciso pegar esse conhecimento e levar esse conhecimento para ação. Carol, entendi e tem conhecimento aqui de monte que eu preciso levar para ação. O que é que eu preciso fazer então nesse momento? Gente, preciso parar, né, e organizar uma rotina. Então, uma coisa que existe no coaching, talvez você já tenha ouvido falar, né, é o flow. A gente fala do estado de flow, que é quando a gente consegue começar, por exemplo, a fazer uma atividade e a gente... Parece que estava muito difícil, você começa a escrever um texto. Sabe quando você foi escrever sua monografia? Você escreveu um parágrafo, 1 hora para escrever um parágrafo. Segundo parágrafo, mais 1 hora. Aí, de repente, as próximas 20 páginas você escreveu assim. Porque você entrou no estado de flow, né? Esse flow significa eu conseguir entrar numa atividade e desenvolver ela muito bem. E quando eu falo disso, do estado de flow... Eu quero trazer para vocês conseguirem pegar esse conhecimento, né, e aplicar, vocês precisam de algo também bem importante, que é cuidar de vocês. Quantas nutricionistas negam, às vezes, o próprio cuidado, sabe? Vão deixando para lá o cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, o cuidado com as emoções. Gente, um profissional que não está bem, seja em que área for, não tem como ele entregar o melhor. Uma semente que não está ali boa, não tem como ela gerar frutos bons. Então é importante demais que você cuide de você, né? Eu falo bastante, às vezes, eu não sei do que é que você gosta, mas pode ser uma aula de dança, pode ser ver um seriado divertido, pode ser ter mais horas de sono ali organizando a sua rotina, pode ser ler um livro, pode ser tomar um café com uma amiga, sei lá o que é. Mas você precisa encontrar momentos para te fazer florescer. A Ká que tá aí, né? A Ká é até aluna acho que da turma 6, né, Ká? A Karina, que colocou verdade. Eu lembro de ver o processo dela. Ela, aliás, vem falar com a gente semana que vem. O tanto que ela floresceu. E a carreira dela, ela tá conseguindo cada vez mais resultados porque ela não tá... Travou aqui, voltou, né? Então, vamos lá. Porque ela não tá só focada na carreira. Não é só o olhar na carreira. É o olhar nela. Né, Ká? E ela falando que sim. Vai contar tudo pro pessoal semana que vem, né, Ká? É o olhar nela. Então a gente precisa ter esse olhar para a gente, para poder, né, fazer o bem pro próximo. Às vezes eu quero tanto ter sucesso, eu conseguir que as famílias tenham adesão, que a criança mude os hábitos alimentares, mas eu não tô bem o suficiente para levar o meu melhor para eles. Incongruente, não é?
Eu sei. E direto a gente precisa se pegar, porque é muito fácil cair ali na rotina, cair no deixa pra lá, depois eu cuido de mim. Mas é você que dá todo esse resultado. Você, na sua melhor versão, germina melhor. Tá? É muito importante que vocês entendam isso. E aí, falando do estado de flow, né? Estar bem te ajuda a entrar nesse estado também. O que eu quero trazer aqui para vocês, e quero que fique como reflexão, para vocês fazerem levarem algumas respostas depois lá pro caderninho, vai no PDF bonitinho, mas se quiser já anota aí na sua folha, se depois da live você já quiser fazer essa reflexão. De quais sonhos que você tinha quando você se formou, de quais sonhos você precisa lembrar? O que é que você precisa resgatar aí dentro para entrar nesse estado de flow? Do que é que você precisa lembrar? Quando você decidiu lá fazer nutrição, que você escolheu esse vestibular, como era essa sensação? Como foi quando você viu lá a sua aprovação, que você foi se matricular? Quais eram os seus sonhos, as suas vontades? Como foi sendo durante a faculdade? Lembra isso, resgata isso. Emoções ajudam a gente a entrar nesse estado. E quanto mais em flow eu fico, mais produtiva, melhor comigo mesma, mais resultado eu consigo dar também, tá bom? E aí, junto a isso, quando você fizer essa lembrança, eu quero te trazer uma outra pergunta também. O que é que você quer realizar nesse momento? A gente está plantando a sementinha. Plantou ontem, ela vai começar a germinar. O que é que você quer realizar? Gente, eu nem sabia... Ó, tá lindo. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Mas eu não sabia disso. Sempre que eu comprava girassol, eu adoro girassol, eu via uma flor só. E esse daqui, olha só quantas flores. 1, 2, 3, 4, 5. Tá com uns 3 brotinhos aqui pra dentro também, que até o final do desafio vai sair. Mas o que eu quero dizer é, às vezes a gente tá focada só naquela flor grande, né? No grande sonho. Nossa, o que é que eu quero ter? Sucesso. Aí a gente fala assim, eu quero ser reconhecida. Mas tá, como é que vai ser esse caminho? Como é que vai ser em 6 meses? O que é que você quer enquanto nutricionista para daqui 6 meses? 6 meses, gente, piscou, chegou. O que é que você quer? E para daqui 9 meses? E para daqui 1 ano? Sabe por quê? Existe uma frase que eu adoro, que fala assim, eu não sei de quem ela é agora, depois preciso pesquisar. Se alguém souber, aliás, põe pra mim nos comentários. Que a gente tem a tendência de superestimar o que a gente pode fazer em 1 mês e subestimar o que a gente pode fazer em 1 ano. O que quer dizer? Eu fico pensando, né? Tudo que eu tenho pra fazer agora. E aí encho de atividades. Mas aquilo que eu posso conquistar em 1 ano, eu não consigo ver. E se eu conseguisse olhar para o que eu posso conquistar em 1 ano, eu conseguiria quebrar, sabe, pequenas metas durante esses 12 meses para chegar lá. Então a gente fica sonhando com aquele castelinho lindo, né? Aquele consultório dos sonhos, do jeito que eu quero, maravilhoso, cozinha de criança, decoração, né? Mesa linda, tudo que eu sonhei. Mas às vezes eu subestimo que eu posso começar a atender online agora. Eu tive uma aluna que entrou nessa última turma, aí ela respondeu lá assim, do coaching, né? Tem uma área de apresentação e tudo mais, ela foi e colocou algo do tipo, que acho que o consultório dela ia ficar pronto em janeiro, então ela ia começar a atender em janeiro. Eu falei, mas você não é formada? Ah, sou, mas a reforma só fica pronta até lá e tudo mais. Aí eu, mas por que você não pode começar a atender agora, tipo, online? Ou por que não atender em domicílio? Se você já tá, né, se expondo aí, saindo de casa e tudo mais, se você pode isso e a família aceita. Por que não nesse tempo, às vezes, locar uma sala, pagar porcentagem? Por que não? E aí, é claro, cada um tem seus motivos, cada um pode pensar. Mas o ponto é, vocês entendem? A gente pensa que em 1 ano a gente vai conseguir fazer muita coisa, né? Mas aquilo que eu posso fazer agora, eu não olho, eu não cuido. Entende? E aí depois ela até falou, nossa, Carol, depois daquela conversa, eu já comecei minha divulgação, já tenho paciente agendado e tudo mais. Porque é o que você pode fazer hoje. O que você faz hoje vai gerando os resultados do futuro, né? O que você faz hoje faz você chegar nesse consultório dos sonhos, ou no seu sonho, seja ele qual for. Mas aí a gente quer esperar
o momento de já estar lá com as flores. A gente não quer curtir o brotar. A gente não quer ver brotar lá, sair o primeiro brotinho, a primeira folhinha, a segunda folhinha, a terceira, a quarta, as folhas crescerem, a primeira flor abrir a segunda, a terceira, a quarta. Aí eu olho quem tá mais na minha frente, aquele monte de girassol com 5, 10, 15, 30 anos de formada, e falo assim, nossa, aquela Nutri tem sucesso. Eu nunca vou ser como ela. É muito difícil, eu não consigo ser como ela. Mas, gente, quantos anos à sua frente ela tem? Quanto antes ela germinou, né? Quanto antes, inclusive, ela preparou o solo para você poder estar lá. Eu sou muito grata a todas as nutricionistas que são mais velhas do que eu. Eu tenho uma aluna numa das turmas, a Eliane, eu acho até engraçado, né? Ela brinca comigo, tenho aula com uma menina, porque a Eliane tem mais tempo de formada, Eliane não, Eliana. Ela tem mais tempo de formada do que eu tenho de vida, né? É uma nutri super reconhecida lá no sul e tudo mais, agora se aposentou e tá fazendo só atendimentos, tipo, ela se aposentou do hospital e tá fazendo atendimentos. E ela queria conhecer coisas novas, eu falo pra ela, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, se a Ali estiver por aí, inclusive, repito como sempre, quando eu crescer, quero ser igual a ela, quero continuar a busca do conhecimento, sem a maldição dele. Porque ela era uma das alunas que viu uma aula e já vinha perguntar, Carol, apliquei essa ferramenta, foi desse jeito, é esse caminho, vamos discutir isso daqui. Aliás, me trouxe muitas ideias boas até para a formação, porque ela trabalha com adolescentes e tudo mais. Então, gente, eu não posso ter essa maldição do conhecimento, nem achar que eu sou boa demais ou que eu sou ruim demais. Não, eu tô no meu momento, no meu tempo. Tô fincando as minhas raízes, tô crescendo, me desenvolvendo. Eu falo que eu sou uma nutricionista, né? Uma sementinha aspirante ao girassol. Seja assim também. Eu quero ver você florescer durante esses dias. Agora, as caquinhas, se fica aí de vez em quando na sua cabeça. Ah, não, mas veja lá, a Carol já consegue facilmente atender os pacientes. Ah, não, a fulana de tal, a ciclana de tal é muito melhor. Ah, por que vai querer passar comigo e não com a ciclana, né? Por que vai querer um atendimento meu e não da outra? Vou cobrar baratinho, pra ver se pelo menos com preço eu pego. Pega nada, sabe? Valoriza a sua profissão, valoriza a sua área de estudo. Valoriza o quanto você investiu. Valoriza o seu conhecimento. Sabe? Todo caso de aluna de Nutri que conversa comigo, cobrando menos ou abaixo do mercado, né? E entregando assim, ó, um monte de coisa, não tem sucesso. Sabe por quê? As pessoas não veem valor. O preço, eu falo que a transformação passa também pelo bolso das famílias. Uma coisa é você ir lá, você tem uma comunidade carente, você presta um serviço gratuito para essa comunidade. Isso é uma coisa. Agora, a população que tem condições de arcar com esse serviço, que pode priorizar o seu serviço, você não precisa ir lá ficar quase implorando, colocando um precinho baratinho, dando descontinho. Né? Eu lembro que quando começou a questão da pandemia, lá em março, eu abri uma turma do coaching e veio uma turma nova. Eu fui conversar com elas, como é que estavam as questões de atendimento e tudo mais. E algumas já tinham feito um movimento de baixar o preço, de dar desconto. E eu venho acompanhando essas alunas desde então. Gente, de verdade, baixar o preço não fez diferença. E aí, quando a gente conversou e elas aumentaram o preço, começaram a ter até mais procura. Os pacientes, mais resultado. Então, se você tá aqui investindo o seu tempo, porque tempo também é dinheiro, né, gente? Esse tempo que eu tô aqui, vocês estão aí, a gente podia estar fazendo o que a gente quisesse da vida. Mas a gente tá aqui decidindo investir em conhecimento. Pra depois, né, não deixar encharcar o terreno e sim usar isso pra aplicar logo em seguida. Então, não se subestime. Você pode mudar o rumo da saúde das crianças, prevenir uma diabetes precoce, uma hipertensão, prevenir um bullying na escola e tantas coisas, Nutris. Eu confio de verdade que a gente pode, sabe? Eu falo assim de coração mesmo. E eu gostaria que vocês acabassem esses 13 dias acreditando tanto, mas tanto nisso que vocês vão repetir para todas as colegas que aparecerem. Aliás, vamos lá, ó, aviãozinho aqui debaixo da live, manda para 2 colegas, tá fazendo sentido para você? Porque aí quando vocês mandam tanto comentários, tá? Vou ser super franca aqui. Quando vocês mandam comentários, mandam os girassóis, mandam falando o que vocês estão achando, mandam os corações, enviam para as colegas, o Instagram entende
que esse conteúdo que eu tô passando faz sentido e que deve atingir mais pessoas. E eu quero o máximo de verdade de nutricionistas acreditando que essa é a melhor profissão porque ela é trabalhar com prevenção. Nossa, gente, vocês têm ideia o que é lapidar um diamante? Não sei se vocês já viram. A dificuldade que é encontrar um diamante e depois lapidar esse diamante, por isso custa caro pra caramba, né? Criança é assim. É um diamante, você poder estar na frente de uma família, ajudar aquela família a lapidar a alimentação dessa criança. E quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de saúde emocional, psíquica, corpo, tudo. Você poder fazer isso, desculpa, não sei que profissão que pode ser melhor. Eu não sei. Tá? Acredita nisso. Então, vamos voltar à nossa frase. Sementes brotam, né, do resultado das famílias que você atende. Isso quer dizer que a gente vai precisar começar a pensar na atração dessas famílias. Então, a gente já vai falar, não vai ser nessa live que eu vou falar da atração, mas eu quero que amanhã você esteja aqui comigo, porque a gente vai começar a falar dessa atração das famílias. Porque para você germinar também, né, para você poder crescer, você precisa ter em quem aí poder aplicar o que você vai aprender, técnicas e ferramentas. Mas o que eu quero dizer é que hoje, com certeza, você tem alguma criança por perto com a qual você já pode começar a trabalhar. Com certeza, todo mundo aqui tem Instagram, né? Tá todo mundo no Instagram, tô vendo fotinha, todo mundo com foto de Nutri e tudo mais, com nome, aliás, com as Nutris. Então você já deve divulgar conteúdo. Isso quer dizer que já tem mães que te seguem, que você já pode oferecer os seus serviços. Não espera, oferece. Vai e oferece, porque se você tiver uma pessoa que surge disso, de você ir lá e falar, gente, tô trabalhando aqui com crianças, né? Trabalho desse jeito, vai lá, mostra as ferramentas que você tem, o que você faz no seu atendimento, mostra os materiais, conta um pouco para essas famílias. E aí você começa esse processo de trazer pessoas perto de você e o que eu quero dizer é, para você que já tem pacientes, para você que vai começar a pegar os primeiros pacientes, você precisa, enquanto profissional, dá assim, não é 100%, não é 200%, eu falo que é 1000%, sabe? De você para ajudá-los a ter resultados. E é claro que resultado de uma criança num tratamento, ela vem, eu falo que é tipo um time jogando, sabe? Tem você no time, tem a mãe, tem o pai, tem ali as outras pessoas que convivem com a criança, a avó, tio, a babá, se tiver, e tem a criança. E vocês têm que jogar em conjunto, todos vocês juntos, para conseguirem fazer gol, né? Se o goleiro quiser pegar o lugar do atacante, vai dar ruim, porque o gol fica descoberto. Se o atacante quer pegar o lugar do goleiro, ele não pode, porque ele não pode pôr a mão na bola, vai dar ruim, vai ser mandado embora do jogo. E eu não entendo mais muito de futebol, mas vocês entenderam a lógica, né? Então, gente, qual é o ponto? Você tem um papel essencial ali. Você dá os seus 1000% em campo com aquela família. Seja ela uma ou seja ela 100 hoje, não sei quantas famílias você está atendendo. Você pega, dá os seus 1000% para ajudar eles a terem resultado. Porque se existe algo que assim, o resultado gera, é indicação. Sabe o famoso boca a boca? Sabe que eu falei ontem lá da Luana, que está sendo chamada na cidade dela de olá, a Nutri das crianças? Isso é indicação. Isso é as pessoas falando, olha, a Luana é Nutri das crianças. Levei meu filho nela e ela conseguiu maravilhas. Aí a outra mãe posta nos stories, marca a Luana que o filho tá comendo. Aí a outra fala que agora o filho conseguiu perder peso depois do atendimento da Luana. E vai falando. Por quê? Ela tá dando resultado. E no boca a boca e na indicação, ela começa a ser ainda mais conhecida. Esse é um dos marketings mais preciosos e mais, como que eu vou dizer, assim, fortes, sabe, que existem. Tem até, deixa eu ver, tá vendo esse livro que tá aqui, ó, o Hipercrescimento? Naquele livro do Hipercrescimento, eles falam de algumas regras para profissionais ou empresas que queiram crescer, né? E dentre algumas dessas regras, eles falam de cuidar do cliente, de cuidar do sucesso do cliente. E aqui a gente vai entender o cliente como a família, certo? A gente tem a criança, seus familiares ali, seus pais, que estão buscando por um resultado. Então, o sucesso dessa família é o sucesso do nosso cliente, da nossa família, do nosso paciente, aí cada um vai chamar de um jeito. Mas o importante é quando eu consigo olhar, né, para quem eu já atendo, tá presente, porque eu cuido de mim,
eu faço os meus momentos de meditação, eu descanso, eu tô presente, eu tenho escutativa, meu solo tá fértil, né? Eu não tô ali olhando pro lado, eu tô pensando no meu, eu tô ali focada com eles. E eu ajudo eles com o que eles precisam, eu pergunto, eles respondem, eu entendo, eu vou criando as estratégias aqui, pouco a pouco com eles, eu consigo trazer as melhores, gente, respostas para eles, não para mim como profissional. Você acha, por exemplo, que eu, enquanto nutricionista, chegaria e recomendaria para uma criança, não, vamos tomar um copo de suco de laranja com açúcar? Não, eu não. Com o meu conhecimento, eu não faria isso. Vocês fariam? Chegou uma criança lá no consultório, eu não conheço a criança, falou assim, vamos tomar um copo de suco de laranja com açúcar. Não faria. Porém, se eu tenho ali na minha frente uma criança que chegou, que só consome suco de laranja, com 5 colheres de açúcar, essa é a única fruta que ela consome. Será? E um cardápio já super restrito. Será que é hora de eu tirar o suco de laranja? Será que eu posso começar diminuindo as colheres de açúcar? Diminuo de 5 para 4, depois de 4 para 3, para 2, para 1, para meio, para sem açúcar. Depois, para um pedaço de laranja e meio copinho de suco. Depois para menos suco, mais laranja, até a gente chegar na laranja. Pode fazer muito sentido para aquela criança. Se eu escutar, né, gente? Se eu discutir. Se eu tiver tempo, se eu tiver presença, se eu tiver focada no sucesso daquela criança, daquela família. E aí, lembra a história para um ano, eu acho que, nossa, vou conseguir fazer tudo, né? Promessas de ano novo. A gente não faz isso? Promete tudo e mais um pouco no ano novo? Aí chega no final do ano e fala assim, não coloquei nada daquilo em prática, eu coloquei 1, 2 coisas da minha lista de 20. Tenho certeza que você fez umas promessas dessa, tenho certeza. Quando, na verdade, você podia ter pensado, eu quero estar assim em dezembro. O que eu posso fazer em janeiro para estar assim em dezembro? E em fevereiro? E em março? Agora, em outubro, por exemplo, você tem que estar aqui comigo nas lives do desafio, né? E tem que estar lá na Semana NutriKids também. Lembre-se de se inscrever depois com o link lá na bio, tá? Deixa eu ver quanto tempinho eu tenho ainda, porque eu vou me animando aqui, o tempo voa. Ok, dentre as regras do sucesso, a gente conseguir trazer esse sucesso para a família, vem passando por muitos pontos importantes. Escutativa, a gente já falou, né? Negociação. Então, não é o que eu quero como nutricionista. Eu quero que eles comam uma laranja. Eu quero. Mas se hoje eles não comem, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou conseguir alcançar isso? E aí vem muito rebolado da nutricionista que trabalha com a criança, de lembrar que crianças não são mini adultos, né? Com criança eu preciso trazer estratégia lúdica, ferramenta lúdica, comunicação apropriada para conseguir envolvê-la, porque eu também não acho legal esse negócio de a gente ficar só na comunicação com a mãe, porque quem vai comer é a criança faz parte. Para mim a criança é um ser que tem que ser escutado desde o momento que saiu lá da mãe. Eu preciso olhar, eu preciso observar, eu preciso fazer ela participar. Os cuidadores tomam as decisões, né? Mas a criança faz parte disso também, aquilo que cabe, aquilo que é possível. Tem a questão da divisão de responsabilidades, que a gente fala de Aline Satter, né? Então, por exemplo, os pais podem decidir que a criança vai comer fruta. E aí ele pode ir lá oferecer maçã e banana. E a criança pode decidir se ela quer a maçã ou a banana ou se ela não quer nenhuma naquele momento. Então a criança faz parte. Dentro dessa discussão, dentro dessas conversas que a gente tem num atendimento, eu preciso sim escutar essa criança. E aí eu volto no ponto que se eu, como nutricionista, fico só somando conhecimento e não dou espaço para escuta, eu não tenho sucesso com o cliente. E eu tenho certeza absoluta que alguém em algum momento já fez isso. Foi lá, entregou um monte de recomendação. Fez material, e-book, papel, deu tudo para a pessoa. Ela foi embora e ela não voltou. Febrão, né? Ela só precisava entender como colocar aquilo em prática. O conhecimento, muitas vezes a gente tem, mas ele não entendeu. E aí não teve o sucesso do cliente. Não teve o sucesso da família. E você ficou como? Pensando que não é capaz. O que eu fiz de errado? Preciso ter mais conhecimento. Aí eu vou lá,
e vou buscar mais livros, mais informações, mas eu deixo de aplicar outras coisas que são necessárias. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês de reflexão é que para fazer, sabe, essas sementinhas germinar, vocês precisam ir além do conteúdo técnico-científico. Vocês precisam cuidar de gestão financeira, do consultório de vocês, dos serviços que vocês fazem, vocês precisam cuidar do conhecimento de nutrição, vocês precisam cuidar de vocês precisam ter ferramentas e estratégias novas, precisam procurar por materiais novos para aplicar com essas crianças, precisam buscar novas técnicas, novas formas de entender essas famílias, entende? Precisa trabalhar a captação, divulgação, precisa trabalhar a métrica. Quanto é? Quantas pessoas entram em contato com você? Quantas pessoas marcam? Onde é que você está falhando? Você precisa olhar tudo isso. Nesse livro, né, eles falam, eu até anotei aqui, ó, o sucesso do cliente é 5 vezes mais importante que a venda. E aí, quando a gente não consegue o sucesso do cliente, a gente não consegue a divulgação, porque não tem boca a boca. E se tem boca a boca é ruim, né? Às vezes acontece isso. Eu fui lá e não vale a pena não. Não tenho sucesso do cliente, não tenho tanta indicação assim. Me sinto frustrada, minha energia baixa. Vou lá, dou tudo de mim na divulgação, na parte de captação, do marketing. E aí o que acontece? Consigo trazer um cliente, mas eu também não consigo dar sucesso para ele. Ele vem numa primeira consulta e não volta. Não marca o retorno. Não consegue pôr em prática. Some, desaparece. Não é? Acontece com todo mundo, gente. Em algum momento já aconteceu com todo mundo. Por quê? Porque a gente não está focando nos pontos importantes de verdade. Um dos pontos mais importantes, as 5 vezes mais importante, o sucesso do seu cliente. Você tem que olhar sim para a divulgação, tem que olhar sim para o conhecimento, mas na hora que você senta lá, seu bumbum na cadeira, na hora que você vai lá e senta com eles, a sua única preocupação não é se a mãe vai te julgar, se a criança vai sair quebrando o consultório inteiro, não é isso. A sua única preocupação é garantir os resultados, é pegar tudo que você tem de conhecimento, tudo que você tem de estratégia, tudo que você tem de ferramenta e dar resultado para eles. E aí a gente dá resultado quando a gente escuta. Faz sentido? Faz? Bem, é isso mesmo, né? E a Ana falou, às vezes a gente peca pelo excesso. É o tal do febrão, às vezes a gente peca pelo excesso. Isso acontece, mas eu preciso ir ponderando isso aos poucos. Eu sempre falo, né, que a gente precisa dizer para as famílias, deixar muito claro que não é uma consulta, a não ser que a gente esteja falando de um caso específico que vai demandar uma consulta mesmo, não precisa mentir para ninguém, né, gente? Mas se não, se é algo que vai demandar um acompanhamento, que vai demandar mais atendimentos ali, o que a gente precisa fazer é deixar isso bem claro para eles. A gente precisa ir lá e precisa explicar isso, que eu preciso de 5, de 6, de 8 consultas aproximadamente, porque eu também não tenho uma bússola para saber que caminho que eles vão seguir, né? Como é que eles vão fazer, certo? Então, olha só, eu quero que vocês entendam que aqui durante esses 13 dias eu vou levantar aí com vocês muitas e muitas questões para reflexão. Eu quero que vocês reflitam. Aqui eu não tenho como sentar com cada uma, um tempo para sentar, né, ali com cada uma, para conseguir fazer vocês, definir com vocês, esse é o passo A, esse é o passo B, esse é o passo C, esse é um passo D, como eu consigo às vezes fazer em grupos menores. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso e coloquem no papel, tomem uma ação a partir disso. Tá? Porque é bem importante, é assim que você vai florescer. Esse primeiro brotinho que vai aparecer, a gente vai até colocar a imagem com o primeiro brotinho lá, daqui a pouco nos posts, que é a semente, né, brotando ali, brotando do resultado do seu cliente, vem de uma combinação de você estar bem e de você ter atenção no sucesso dele. E aí, nós vamos nos 13 próximos dias, 13 não, né, gente? Agora faltam 11. Nós vamos nos 11 próximos dias falar desse sucesso, como atingir e como chegar lá. E eu acredito que para a gente conseguir sucesso com as famílias, sucesso com as crianças, um dos pontos bem importantes é eu ter materiais, eu ter ferramentas diferentes para lidar com a criança. A criança não é um mini adulto, as coisas acontecem para a criança de uma maneira totalmente diferente, né? A criança não... Ela vive, na fase ali da infância, situações muito específicas de ludicidade, de brincadeira. Então, eu preciso trabalhar com essa comunicação.
Vocês que já conhecem os materiais, quem aliás não baixou o calendário nutritivo é um material gratuito que a gente tem, depois você pode ir lá no link da bio e baixar. Quem conhece o calendário nutritivo, quem já viu outras ferramentas nossas aqui, né, outras ideias de atividade, sabe. Aqui o que eu faço é ensinar para vocês como pegar essas atividades lúdicas e levar para vocês conseguirem o sucesso com esses pacientes. Que às vezes é isso que falta, às vezes não é a dietoterapia, às vezes não é o diagnóstico nutricional. Às vezes você já faz isso muito bem, mas você não consegue engrenar, sabe? Dar um laço nessa parte com a adesão. E aí eles não voltam. Então, meu papel aqui com vocês é esse. E aliás, para hoje, tá? Lembra do post? Todo final de live sai um post. O post vai ser o post que tá com a frase. Não se confundam, certo? É o post com a frase que vale pro sorteio. Sementes brotam com o resultado das famílias. Vai ser a nossa frase e o sorteio de hoje para você ajudar aí a brotar a primeira semente vai ser uma aula de uma das ferramentas do coaching nutricional infantil. A gente tem uma aula lá, que é a aula do cientista da Nutri. Talvez você já até tenha essa ferramenta por conta de outras vezes que eu liberei ela gratuitamente, mas você tem uma folha dessa ferramenta. E essa ferramenta tem mais folhas de apoio e tem algumas técnicas que a gente usa na hora da aplicação que eu ensino nessa aula dentro do curso. E eu vou liberar essa aula, só essa aula, tá, gente? Exclusivamente para uma de vocês que comentar lá no post. Então, qual que é o que você tem que fazer? Acabou a live, na hora que o post sair, você tem que ir lá, colocar qual foi o seu aprendizado com essa live, certo? Aliás, pergunta aqui pra mim, qual foi o principal insight? Que aí vocês já pensam o que vocês vão escrever no post. Qual foi seu principal aprendizado com essa live? E vai marcar duas amigas nutricionistas. Mas tem que ser duas diferentes das que vocês já marcaram os outros dias, tá? E eu, que tô aqui meio esquecida da cabeça, vou fazer assim. Amanhã, logo que começar a live, eu pego... É justamente isso que eu vou falar, Cintia. Amanhã, logo que começar a live, eu vou fazer o sorteio dessas 3, porque eu não fiz ainda, tá? Eu fico preparando o conteúdo, porque, gente, é sério, não venho aqui e fico falando só coisa da minha cabeça, não. Eu sento, eu estudo, eu abri meus livros, peguei lá insights, trouxe pra vocês, peguei todo o resumo que eu fiz lá do mapeamento das alunas, e aí eu acabei esquecendo o sorteio. Então, amanhã, a gente faz os 3 sorteios, o da primeira, o da segunda e o de hoje. O primeiro era o da consultoria, o segundo, uma sessão de coaching comigo, de carreira, e o de hoje vai ser uma aula lá do coaching nutricional infantil, do nosso curso, com a ferramenta do cientista da Nutri, que é uma das ferramentas que as alunas amam, certo? Então dá tempo de ir lá e comentar mais um monte também, para garantir aí ter mais chances no sorteio. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, tá tudo falado, mulherada. Esqueci sim, né? A senha. Vamos falar da senha. A senha hoje é broto. Broto, tá bom? B-R-O-T-O, broto. O primeiro brotinho que tá nascendo aí de você ter semeado ontem a sua sementinha. Então, até amanhã a gente manda pra vocês o PDF, a minha equipe acabando aqui vai fazer o resumo. A gente te envia o PDF lá pelo canal do Telegram, você vai pôr a senha broto e ele abre pra você poder conferir tudo depois, tá certo? Ah lá, cadê? Passou aqui, escutar mais, não deixar a maldição do conhecimento tomar conta, cuidar de mim pra entregar o melhor pro outro, demais essa. Sobre começar com o que temos hoje com os sonhos, o calendário nutritivo é sensacional, tive ótimo resultado com ele. Perfeito, mulherada. Não vou ler tudo porque senão o nosso tempo vai acabar. E eu tenho daqui 3 minutinhos uma mentoria para dar. Vamos ser mentoria agora de educação alimentar e nutricional nos meios online. Se você vai comigo para mentoria, minha aluna, tô te esperando lá. Se não, tô te esperando amanhã às 18 horas aqui para o nosso desafio A Semente, tá certo? Um beijão pra vocês, até amanhã, tchau, tchau!